Fala galera, aqui mais uma vez o Wilker Costa com vocês, gravando aqui mais uma aula para o nosso canal. E como eu já havia adiantado anteriormente para vocês, eu estarei agora aqui semanalmente gravando novas aulas, novos vídeos, totalmente atualizados para você que me acompanha aí há um bom tempo, tá? Vou deixar o link do meu blog aqui na descrição, caso você ainda não o conheça. Também estou por lá semanalmente colocando novos artigos totalmente atualizados para você, ok? E muito mais importante do que isso, é você que ainda não se inscreveu no meu canal, é realizar a sua inscrição para não perder os novos vídeos e as atualizações que estão por vir, tranquilo? Dito isso, vamos ao nosso tutorial. Hoje eu quero mostrar para vocês como realizar uma conexão simples com o MySQL utilizando o PDO, né? Não sei se você conhece o PDO, mas eu irei falar um pouco sobre isso aqui também. Vamos lá. A partir da versão 5.5 do PHP, a extensão MySQL entrou em desuso, ou seja, você não vai mais conseguir utilizar o MySQL em versões mais recentes do PHP. A extensão, tá? Mas você pode utilizar o sistema de gerenciamento de banco de dados MySQL em suas aplicações. Só que para utilizar esse gerenciador de banco de dados, você vai ter que fazer uso ou do PDO, que é o nosso escopo aqui da nossa aula, ou utilizar o MySQL, né? Que é uma extensão, ou seja, uma versão melhorada do MySQL. Eu tenho até uma aula que eu mostro como fazer uma conexão simples com o MySQL, então vou deixar o link aqui também para você poder dar uma conferida, tá bom? Mas hoje o foco aqui é o PDO. O PDO é uma API do PHP que foi criada justamente para facilitar essa questão de manipulação de banco de dados. Ou seja, se você trabalha com MySQL, ou seja, o gerenciador de banco de dados MySQL, e quer futuramente, quem sabe, mudar de gerenciador, quer partir para um Oracle, por exemplo, com o PDO isso vai se tornar muito mais prático, muito mais fácil e principalmente rápido. Você não vai precisar modificar todas as suas queries, todos os seus comandos que você havia feito anteriormente na sua aplicação, tá bom? Basta apenas mudar algumas linhas de código da própria definição de conexão do PDO com o seu gerenciador e tudo estará perfeitamente rodando. Essa é uma das vantagens principais do PDO. A outra é que ele trabalha com orientação a objetos e você vai ter um código muito mais limpo e enxuto aí dentro da sua aplicação. Beleza? Então, chega de ladainha, chega de conversa, vamos para a prática porque é mais importante, tá bom? Para que esse tutorial seja realizado com sucesso, você vai precisar do quê? Do editor para poder editar o seu código. No nosso caso, eu estou utilizando o Sublime Text. Vai precisar de um servidor, né? Um servidor local web funcionando aí. No nosso caso, eu estou utilizando o AmpServer. No nosso caso, eu já estou aqui em localhost e com o PHPMyAdmin aberto com o banco previamente criado, ou seja, o banco que a gente vai utilizar para a conexão. Ok? Então, você precisa fazer todo esse procedimento antes de vir aqui na aula e dar continuidade. Cria o teu banco, cria o teu ambiente de desenvolvimento, depois volta aqui que a gente te ensina basicamente como criar a conexão. Se já fez tudo isso, dá continuidade na aula que a gente vai mostrar agora como fazer esse procedimento. Vamos lá. O primeiro passo, certo? É verificar se o PDO está ativo dentro do seu ambiente de desenvolvimento, tá bom? Você tem que verificar se o PDO está ativo para poder utilizá-lo, logicamente, né? Então, PHP info, vai lá em localhost, dá um F5, ó, estou utilizando a versão 5.5.12 do PHP e o meu PDO lá embaixo, tá? Ele já está ativo, ó. Já vem ativo por padrão, tá? E com dois drives já instalados, que é o MySQL, que é o que a gente vai utilizar, e o SQLite, né? É outro drive aí que a gente que podemos utilizar caso seja necessário, certo? Depois que você conferir que o PDO está ativo, você vai lá, apaga e já pode realizar a conexão com o seu banco de dados. No nosso caso, o banco de dados é o banco de dados teste, tá bom? Não tem nenhuma tabela ainda porque eu acabei de criá-lo agora, certo? Então vamos lá. O primeiro passo que eu vou fazer aqui e que você pode fazer também, ou se preferir, você pode criar variáveis em vez de constantes. No meu caso, eu vou criar algumas constantes, determinando aqui o local, o servidor, o banco de dados, a senha e o usuário para a conexão, tá? O primeiro caso é o server, tá? Que é o nosso servidor. Vou colocar aqui a constante server como localhost, beleza? Ponto e vírgula. Vou duplicar isso daqui. Vou colocar agora o banco, depois a senha e por último o usuário.
O nosso banco é o teste, como a gente já havia visto aí anteriormente. A senha do localhost é vazia, tá? E o nosso usuário é o usuário root. Depois de fazer isso aqui, o próximo passo é você criar, né? Você vai jogar aqui, por exemplo, ó, vou criar uma nova variável com, que vai receber a nossa conexão, e vou instanciar um novo objeto. Vou criar um novo objeto do tipo PDO, né? Um objeto PDO, ou seja, um objeto no qual eu vou fazer a chamada do seu construtor e esse construtor vai ter alguns parâmetros que justamente servirão para a conexão ao nosso banco de dados, tá bom? Então vamos lá, new PDO, ok? O primeiro passo é colocar o drive que a gente vai utilizar, é o MySQL, tá bom? Que é o nosso gerenciador que a gente vai utilizar nesse tutorial. O nosso host é o server, que é o localhost, tá bom? DBName é o banco, vírgula, user e a senha, tá bom? Então, basicamente, é isso daqui que a gente tem que fazer para poder fazer... Aliás, é basicamente isso daqui que a gente tem que fazer para conectar, realizar a conexão com o nosso gerenciador de banco de dados MySQL. Ah, Will, eu quero utilizar o Oracle. Beleza, você vai ver se o Oracle está lá habilitado no php.ini e modificar aqui, ó, o drive, né? Esse drivezinho aqui, que no nosso caso é MySQL, você vai colocar o drive do Oracle e assim continuar a utilizar o seu banco de dados com as mesmas queries, sem precisar modificar nada, ok? Vamos ver se está funcionando. Vamos lá, dou um F5. Beleza, não me apareceu nada. Ah, Will, que está funcionando? Tá. Eu garanto para você que tá. Só que não apareceu nenhum erro. Vamos gerar um erro aqui, ó. Vou colocar aqui teste, em vez de um T mudo, né? Olha, ele vai dar um fatal erro, ele vai parar a execução da sua aplicação e gerar um erro fatal. Ou seja, a base, né, a database teste não existe. Ok? Vamos voltar ao normal. F5. Ah, Igor, deu um erro fatal, minha aplicação vai parar? Vai. O que a gente tem que fazer agora? A gente vai ter que colocar nossa variável de conexão aqui dentro de um try-catch. O que é um try-catch no PHP? Ou em qualquer outra linguagem, dependendo do seu entendimento. Um try-catch é um bloco que serve para tratar algumas exceções que podem ocorrer dentro do seu código, ou seja, tratar alguns possíveis erros que podem vir a acontecer e podem ocasionar a parada total da sua aplicação. Um try-catch serve basicamente para blindar a sua aplicação contra possíveis erros, ou seja, favorecer a não parada brusca da sua aplicação, digamos assim, tá bom? Ó, try, certo? Vamos fechar aqui. Vamos colocar o catch. Tá bom? Try catch. Tudo que estiver dentro do bloco aqui, dos delimitadores do try, é o que possivelmente pode ocasionar algum erro. Ou seja, vai gerar alguma exceção caso venha acontecer algum erro. E essa exceção, ela deve ser tratada dentro do catch. Certo? Vamos colocar aqui a exceção. PDO exception, tá? Vou armazenar essa exceção dentro de uma variável e. Tranquilo? E aqui eu vou dar um echo. Echo erro gerado, né? Concateno aqui com a minha exceção. Get message, tá? Get message. Tranquilo? Vamos ver se está funcionando. Beleza, ó. A conexão foi realizada com sucesso, porque não me gerou nenhum erro, tá bom? E aqui eu já blindei o meu código contra possíveis erros com um try-catch. Ou seja, estou, digamos assim, deixando o meu código mais robusto, mais seguro e ao mesmo tempo tratando possíveis erros que possam vir a acontecer e ocasionar a parada da minha aplicação. Vamos gerar um erro para ver aqui o que acontece. Vamos colocar aqui novamente nossa constante, um teste. Um F5. Ó, erro gerado.
ele vai gerar esse erro aí, tá bom? Ou seja, diferentemente do erro fatal que foi gerado anteriormente naquela hora que eu postei para vocês. Tá entendendo? Ou seja, nesse caso aqui ele vai parar a aplicação porque o nosso banco de dados realmente não existe e isso vai ocasionar em algumas partes da nossa aplicação, do nosso site, suponhamos que tenhamos um site aí, ele não vai mostrar porque o banco de dados desconectou, não existe banco de dados no nome teste. Mas em alguma outra ocasião, ao utilizar o TryCatch, você vai ver que a sua aplicação ela não vai parar por total. Ela vai continuar funcionando com alguns erros, logicamente, mas ela não vai ter a parada total, como era o caso do erro fatal. Ok? Então, espero que você tenha entendido o TryCatch. Se você quer se aprofundar nisso, você pode procurar aí na internet que tem muito tutorial falando sobre, mas o nosso foco aqui é mostrar para vocês como realizar a conexão com o PDO. Resumindo, a gente criou constantes, né, que são obrigatórias, ou seja, localhost, o nome do banco são obrigatórios, nome do banco, a senha e o usuário são obrigatórios para realizar qualquer conexão. Isso vem desde o MySQL, passando pelo MySQL até o PDO, tá? A gente criou uma variável de conexão e instanciou um objeto PDO com alguns parâmetros no seu construtor, tá? O primeiro parâmetro é o drive, que você vai utilizar do seu gerenciador de banco de dados, no nosso caso MySQL, o nome do host, que é localhost, o nome do banco, que é o banco teste, o usuário e a senha. Depois de feita a conexão, a gente gerou aqui, a gente colocou o bloco de conexão dentro de um TryCatch para poder tratar alguma possível exceção que venha a ocorrer na execução do seu código. Ok? Então, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Espero que vocês tenham entendido a questão da conexão do PDO junto ao MySQL, utilizando para isso PHP, ou seja, um conluio de trabalho entre o PHP, o PDO e o gerenciador de banco de dados MySQL, tá bom? Qualquer dúvida você pode deixar aqui o seu comentário abaixo no vídeo, ok? E caso não tenha se inscrito no canal, se inscreve aí novamente para não perder as atualizações. Caso tenha gostado do vídeo, dá um like e compartilha aí com a sua audiência. Um forte abraço, sucesso e até os próximos vídeos.